Louvado seja Deus por mais uma manhã. Nós estamos aqui juntos, passando frio. Eu cheguei aqui hoje de manhã, eu falei, Lucas do céu, tá frio, você tá doido. Estou feliz de estar aqui com vocês, para a gente ouvir um pouco mais da palavra do nosso Deus. Nessa manhã nós vamos seguir a nossa série sobre a igreja na direção do Espírito. Nós vamos dar sequência a partir do capítulo 17. E eu queria relembrar um pouco com vocês de tudo que nós já vimos no capítulo 16, a parte final do capítulo 16, para a gente poder entrar no texto de hoje. Lucas, semana passada, falou com a gente e expôs, nós vimos Paulo e Silas na sua caminhada missionária. Eles encontraram uma jovem pelo caminho, e essa jovem tinha problemas porque ela tinha um espírito de adivinhação que dominava a sua vida. E ela insistentemente, em cima de Paulo e Silas, falava com eles e dizia a seguinte palavra, que esses homens, servos do Deus Altíssimo, anunciam o caminho da salvação. E nós vimos que Paulo, guiado pelo Espírito Santo, teve o discernimento de expulsar o demônio da vida dela, e a partir disso, Paulo e Silas arrumaram uma confusão com o pessoal. Os seus donos, os líderes dela, revoltados porque o seu meio financeiro havia acabado, eles começaram a incitar a população ali e o pessoal daquela região para que eles maltratassem Paulo e Silas por conta daquilo que havia feito. Só que, no entanto, eles arrastaram Paulo e Silas para a praça pública, a gente viu semana passada, acusando eles de desordem na cidade, só que eles estavam usando o sentimento falso, eles estavam manipulando as pessoas para aquilo que eles realmente queriam. E o que aconteceu foi que Paulo e Silas foram jogados na prisão. Primeiro eles foram açoitados, depois foram colocados na prisão. A partir dali, Paulo e Silas, orando e cantando durante a noite, Deus interveio, as cadeias caíram, as portas se abriram, as correntes se quebraram. O carcereiro, assustado por conta de tudo aquilo, ele quis se matar, e Paulo viu aquilo e disse para ele que era para ele ficar parado, não era para ele fazer aquilo porque eles estavam lá. E a partir daquele momento o homem caiu aos pés de Paulo e Silas, a Bíblia relata, e ele perguntou o que deveria fazer para ser salvo, porque ele conseguiu enxergar o poder de Deus em tudo aquilo que estava acontecendo. Então Paulo disse para ele, creia no Senhor Jesus e você será salvo, e não só você, e também de sua casa. Então, a partir disso eu quero ler o texto de Atos 17, de 1 a 15, hoje eu não vou errar o texto, tá? É Atos capítulo 17, verso de 1 a 15, para a gente poder iniciar o texto. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo passado por Anfilópolis e Apolônia, chegaram em Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi para a sinagoga e, depois de 3 sábados, discutindo com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Cristo que lhes proclamo, esse Jesus que lhes proclamo, é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram Jason e alguns dos outros irmãos diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo, e agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então,
receberam de Jasson e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo que fosse. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ricos ensinamentos. Eles são a base da nossa vida e é a partir deles que nós vivemos. Deus, fala aos nossos corações, me usa, Pai, no poder da Tua palavra, e que a Tua verdade seja exposta com fidelidade nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para a gente começar o sermão de hoje, eu queria fazer 3 perguntas para vocês, para que vocês ficassem com elas na cabeça e durante a exposição vocês avaliassem a vida de vocês. O primeiro que eu queria fazer é o seguinte: como a igreja pode fazer a diferença no mundo? Como vocês, como cristãos, estão fazendo a diferença no mundo? Que tipo de fé que nós estamos construindo ao longo da nossa caminhada como cristãos? E a terceira é se realmente estamos sendo guiados, de fato, pelo Espírito Santo na nossa vida. Hoje nós vamos aprender algumas lições preciosas de como Deus, ou como o Evangelho, sempre exige de nós uma decisão como cristãos. E à luz desse texto nós vamos ver 3 marcas essenciais de uma igreja que caminha na direção do Espírito. Que o Espírito Santo fale no meu coração e no seu coração, como Ele tem falado todos os domingos, e que Ele nos conduza pela sua graça. E a primeira lição que nós aprendemos nessa manhã é que a igreja que caminha na direção do Espírito, ela proclama Cristo com clareza e com fidelidade. E nós vemos isso do verso 1 ao verso 4. A palavra de Deus nos diz que depois deles terem passado por Apolônio e chegado a Tessalônica, eles fizeram o que sempre fazem de costume. O que Paulo sempre fez durante a sua jornada missionária, ele continua a fazer o mesmo. Eles chegaram e foram pregar a palavra de Deus numa sinagoga. Só que o texto aqui traz para a gente algumas características diferentes das outras vezes. Paulo, aqui em Tessalônica, ele passa por 3 sábados consecutivos, com eles fazendo um embasamento bíblico e explicando para eles e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E Paulo continua e diz a eles que este Jesus que ele estava mostrando para eles a partir do Antigo Testamento, era o Cristo que deveria morrer na cruz, como de fato Cristo morreu. Então, ao entrar na sinagoga, no versículo 2, a gente vê isso. De costume, ele sempre usa as Escrituras do Antigo Testamento como base da sua pregação. Ele explica que Jesus deveria ser o Messias prometido e deixa claro que Cristo deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Esses atos faziam parte do ministério de Jesus nessa terra. E ele aborda a abordagem de Paulo aqui, algumas características da abordagem de Paulo. Paulo é bem claro no que ele faz. Paulo é bem claro na sua explicação. Paulo é bem lógico na sua explicação. A explicação de Paulo é centrada totalmente em Cristo, do início ao fim, mostrando que a mensagem do Evangelho estava fundamentada na palavra, na Torá, que era a Bíblia impressa dos cristãos naquela época. Para vocês terem uma ideia, quem teve na escola bíblica ontem já aprendeu isso, mas para quem não teve, por que os judeus tinham tanto problema com Jesus?
Por que eles não aceitavam Jesus? Por que toda vez Paulo tinha que ir para a sinagoga e explicar a eles toda vez a mesma coisa? Os judeus, irmãos, eles esperavam a vida de um rei, a vinda de um rei que julgaria o mundo. Eles não esperavam um rei que viria e morreria numa cruz. Isso fazia sentido dentro da história deles, porque eles haviam tido muitos reis, reis bons e reis ruins. Eles foram escravizados por outros reinos, eles sofreram na mão de outros impérios, e depois eles foram exilados. Nunca mais tiveram um líder de verdade para poder guiar o seu povo. Para os judeus vivendo sob a opressão de outros reinos, por tanto tempo era difícil aceitar que existia o Messias, e que esse Messias já havia vindo, e que esse Messias não era um governante supremo que derrotaria o mundo, mas ele era um Messias sofredor. Então, eles esperavam um Messias que acabaria de vez com o sofrimento deles, que colocariam eles numa posição de alta posição, e trariam um reino físico de vitória e paz. Por isso, irmãos, a cruz para os judeus foi um escândalo. Por isso foi tão dolorido para eles aceitar que aquele Jesus que veio, morreu. Ele não reinou, ele não governou sobre o povo, ele não destruiu as outras nações de forma física com um reino terreno. E Paulo fez isso por 3 vezes para ajudá-los a olharem para a palavra de Deus e enxergarem essa verdade na palavra de Deus. Ele manteve o foco no assunto central, ele expôs a Escritura, demonstrando a mensagem do Evangelho a partir do Antigo Testamento, e para isso ele usou argumentos racionais, demonstrando que a fé e a razão, elas não andam em conflito, elas caminham juntas, lado a lado. Paulo caminha com eles, explicando e expondo a palavra de Deus de forma fiel. E nós vemos algumas características marcantes na maneira como Paulo anuncia o Evangelho. Lucas vai relatar, em primeiro lugar, que Paulo discutiu com eles sobre o Antigo Testamento. Em outras versões, se usa a palavra arrazoado. Significa que ele usou razões, explicações e argumentos bem construídos a partir do Antigo Testamento. Ele não impôs a sua fé, ele não chegou, agarrou o cara e falou para ele, não, você vai comigo, não, você vai se batizar, não. Paulo sentou com eles e Paulo fez de forma sistemática e lógica a exposição da Bíblia, mostrando que a mensagem de Cristo fazia sentido dentro da própria Bíblia que eles tinham na época, que era, no caso, o Antigo Testamento, a Torá. Segundo, Paulo, irmãos, ele fez uma exposição declarada das Escrituras. Paulo trouxe aquilo que estava escuro claro aos olhos dos irmãos. Ele explicou um texto com cuidado e com ordem, ajudando os ouvintes a compreender o Evangelho verdadeiro, significado naquela palavra. Então ele não apenas citava os textos, mas ele os tornava acessíveis e aplicáveis para a vida daquele povo. Além disso, Paulo ficou o tempo inteiro como base todo o texto do Antigo Testamento. E Paulo revela o sentido profundo que havia sido perdido pelo tempo, e às vezes, por conta da vida que eles viviam, eles criaram uma camada tão grande dentro da vida deles que eles não conseguiam enxergar. Então o que Paulo fez durante aqueles sábados foi o quê? Bater na casquinha ali, com a própria palavra de Deus, descascando aquela casca de todo o rito físico e humano que eles tinham criado, e Paulo trouxe a eles a mensagem de que Cristo, sim, dentro da Torá, haveria de nascer, crescer, sofrer e ressuscitar. E este era o Cristo crucificado. Por fim, irmãos, é importante destacar que a coragem e a clareza que Paulo fez isso, não vinha dele. A gente vê que toda vez que Paulo fazia isso, a multidão vinha em cima dele. Os judeus vinham por cima dele, batiam nele, espancavam ele, mas ele se permaneceu firme, pregando a palavra de Deus, porque esse era o chamado dele. A sua ousadia, irmãos, não era fruto de uma performance ou de uma persuasão. Ele não era um cara que falava muito bem, que tinha uma luzinha em cima do púlpito,
sentado num banco, que tinha um tecladinho falando no fundo. O que movia o coração das pessoas, o que transformava o coração das pessoas, era a palavra de Deus sendo exposta. E Paulo tinha isso muito claro dentro do seu coração. E ele tinha a direção do Espírito dentro da sua vida. O resultado da pregação de Paulo, a gente vai ver no verso 4, a mensagem que foi guiada pelo Espírito, que foi exposta de forma fiel, ela produziu frutos visíveis. O verso 4 vai falar para a gente, alguns judeus creram, mas também muitos gregos, tementes a Deus, várias mulheres de alta posição foram alcançadas. Ou seja, o Evangelho rompeu as barreiras culturais, religiosas e sociais, sendo exposta e pregada de forma fiel. Isso nos mostra uma verdade, irmãos. Quando o Evangelho é proclamado com clareza, com fidelidade, a palavra, ele tem poder. Não somos nós que anunciamos a palavra de Deus que temos poder. Somente Deus, através da sua palavra, pode transformar vidas e restaurar corações que estão quebrados, para trazer esperança para pessoas que não veem mais sentido em suas vidas. É a partir disso que as pessoas são transformadas. Pessoas não mudam pessoas, mas a palavra de Deus muda pessoas. A palavra de Deus, quando ela é pregada no poder do Espírito Santo, irmãos, ela não volta vazia. Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. E quando a palavra é exposta, o coração dos seus eleitos, eles são trazidos para perto, como aconteceu no capítulo 16. Então, irmãos, assim como Paulo, nós somos chamados a proclamar o Evangelho com clareza, com coragem e com fidelidade, confiando não em nós, não nas nossas forças, não nas nossas habilidades, mas na direção do Espírito e na autoridade das Escrituras. Aí fica a pergunta, como nós temos levado a Bíblia, a palavra de Deus às outras pessoas? Será que nós temos sido fiéis à mensagem da cruz, ou nós temos cedido às tentações, transformando a mensagem do Evangelho em uma mensagem confortável, em uma mensagem aceitável, em uma mensagem mais palatável à cultura, que é um dos meios mais fortes no nosso meio comum? Paulo, ele não negociou a verdade. Paulo aqui, ele não tentou adaptar a mensagem para agradar. Ele não se apoiou em nenhum carisma humano, em nenhuma simpatia com as pessoas. Eu não vou subir no palanque da sinagoga para falar, porque eu sei que aquele judeu vai me perseguir depois, porque eu estou afetando diretamente a fé dele quando eu falo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela fere o nosso ego. A palavra de Deus, ela destrói tudo aquilo que a gente tem construído dentro de nós. E Paulo diz no verso 3 que era necessário que Cristo sofresse, morresse e ressuscitasse dos mortos. E essa foi a mensagem de Paulo, independente de como ele seria aceito no meio do povo. Ele usou sim a sua credibilidade como um fariseu para ter espaço de fala na sinagoga. Isso é a chave principal do ministério de Paulo, para que ele acessasse o povo das cidades, mas ele se manteve central e absolutamente fiel à palavra de Deus. Hoje, infelizmente, irmãos, alguns púlpitos, eles já não têm mais anunciado o Evangelho de forma fiel. Isso é muito triste, porque as pessoas têm se perdido no meio do caminho. Tanto os púlpitos quanto nós, como seres humanos, nós adaptamos a mensagem que nós precisamos pregar, muitas das vezes por conta da cultura, por conta da posição social, as expectativas emocionais que as pessoas têm por nós, as necessidades financeiras. Talvez eu não vou falar de pecado, porque se tiver um irmão sentado na igreja e ele der muito dízimo, ele vai parar de dar dízimo, então a igreja vai ficar sem dinheiro. Ou eu não vou discutir sobre esse assunto que fere o pecado daquele irmão, porque eu vou perder a amizade dele. Não, eu não vou falar porque no meio que eu estou na escola, se eu fizer isso, o meu professor e os meus amigos vão me odiar. E com isso, os seus amigos e os seus professores estão destruindo a verdade que Jesus Cristo deixou claro quando Ele ressuscitou naquela cruz. Como que nós, como cristãos, estamos levando a palavra de Deus às pessoas que estão ao nosso redor? Porque, irmãos, existem duas coisas muito importantes. Sim, quando os púlpitos não anunciam Cristo crucificado, a mensagem da cruz, ela constrange-nos.
A mensagem da cruz, ela destrói tudo aquilo que a gente constrói dentro do nosso coração. E, consequentemente, quando pessoas não ouvem essa mensagem da cruz, quando as pessoas não ouvem sobre esse Cristo que veio para reinar dentro de nós, essas pessoas são alimentadas desse falso evangelho, essas pessoas são alimentadas por essa palavra que não vem da parte de Deus, e consequentemente essas pessoas passam para outras. E por outro lado, nós vemos pessoas que não têm interesse nenhum por aprender da palavra de Deus, pessoas que não buscam, elas estão dentro de igrejas saudáveis, elas estão dentro de igreja que pregam o evangelho que Paulo pregava, só que essas pessoas não se dedicam e não têm compromisso e fidelidade com a sua comunidade, com a palavra de Deus. E com isso, irmãos, nós começamos a definhar na nossa vida, porque esse evangelho falso, ele não confronta o nosso pecado. Esse evangelho falso, ele não exige arrependimento desses mesmos pecados. Esse evangelho falso, ele não exige cruz. Esse evangelho falso, ele não exige renúncia de nós. Mas o evangelho verdadeiro, por onde ele passa, ele confronta. O evangelho verdadeiro, por onde ele passa, ele rompe com o pecado e ele exige mudança dentro de nós. Se nós olharmos para dentro de nós e não vermos nenhum ponto que precisa ser mudado, nós precisamos nos preocupar. Porque quando nós estamos nos colocando frente a frente com o evangelho, ele precisa moldar a nossa vida. E nós não somos perfeitos, nós estamos caminhando em perfeição até a eternidade. Então, até lá, o evangelho vai nos moldando, vai quebrando o nosso caráter, automaticamente ele vai nos enchendo com a presença do Espírito Santo, e a partir disso nós vamos caminhando em santidade. E o que nós fazemos? Nós nos afastamos? Não, nós voltamos, olhamos para o evangelho, olhamos para a nossa vida, somos quebrados de novo, porque o evangelho quebra tudo dentro de nós, ele nos refaz de novo, o Espírito Santo nos enche, e a partir disso nós vamos viver uma vida para a glória de Deus. Percebam que é uma vida que ela traz santidade, ela traz renovo, ela traz esperança, não a partir de nós, mas a partir da palavra de Deus. E a pergunta que eu preciso fazer para mim e para você hoje: nós temos pregado, nós temos aprendido, nós temos meditado no evangelho puro e simples, nós temos nos dedicado a buscar a Deus, a aprender sobre um evangelho sólido e maduro? Ou nós estamos buscando aquilo que é confortável aos nossos olhos, porque se eu não mergulho completamente naquilo que Deus tem para mim, consequentemente, Ele não vai me confrontar. Então, o meu pecado de estimação vai poder ficar aqui tranquilo, porque essa parte do evangelho eu pulo fora. Não, Deus está nos chamando para caminhar e mergulhar. E mesmo que haja confronto nosso próprio, nós precisamos abraçar a verdade exposta pela Bíblia todos os dias. Porque, irmãos, o evangelho exige algumas coisas de nós quando ele nos confronta. Quando o evangelho chega até nós, ele vai revelar alguns sentimentos do coração daquele que é filho de Deus: arrependimento, o abandono dos caminhos perversos, o compromisso com a verdade e uma vida que reflita exatamente essas três coisas. As pessoas vão precisar olhar para você e vão ver arrependimento, as pessoas vão precisar olhar para você e vão ver abandonos de pecados, porque aquele que foi transformado por esse evangelho que Paulo pregava, e que é pregado todo domingo aqui de manhã, nos cultos, nas orações de terça-feira, nas escolas bíblicas, nos encontros, é o evangelho verdadeiro. Nós estamos fugindo dessa verdade, porque quando nós nos alimentamos, e quando nós nos alimentarmos desse evangelho verdadeiro, nós seremos transformados por ele. Ele nos contaminará no melhor sentido. Sabe quando a gente mergulha dentro de uma piscina? Quando nós nos dedicamos como filhos de Deus a vivermos uma vida para a glória de Deus, é como se nós mergulhássemos dentro de uma piscina, e o Espírito Santo de Deus vai nos envolver por completo, e aquilo vai começar a fazer sentido dentro de nós. E aí, meus irmãos, nós vamos ser cristãos que nos arrependem do pecado, nós vamos ser cristãos que abandonam o pecado, nós vamos viver uma vida
com compromisso na palavra de Deus, porque isso foi o que aconteceu aqui com os tessalônicos. A palavra de Deus foi que muitos se converteram, muitos se arrependeram e começaram a seguir a Cristo. E nós? Nós temos nos afastado do pecado? Nós temos nos arrependido e abandonado os nossos caminhos errados? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela faz isso com nós. Se nós estamos sendo expostos a isso, nós precisamos mudar de vida. Foi assim que muitos convertidos em Tessalônica foram levados ao cristianismo. Eles não foram persuadidos por pessoas. Eles não foram persuadidos pelas habilidades de Paulo. Eles foram transformados pelo verdadeiro evangelho que foi revelado na Escritura pelo poder do Espírito Santo. É só isso que vai transformar a vida de pessoas, irmãos. Não se engane, não se engane. É somente a palavra de Deus exposta de forma fiel que vai transformar a vida das pessoas. Cristo, irmãos, Ele já morreu por nós. Ele já pagou o preço completo pelos nossos pecados. E se nós estamos ouvindo o Evangelho hoje, como nós estamos fazendo nesse domingo, algo precisa acontecer dentro de nós. Nós somos chamados a temer a Deus, a viver essa verdade e proclamá-la com fidelidade. Isso é um chamado diário. Não acho que isso precisa acontecer só no domingo, não. Nós precisamos voltar a isso todos os dias. E se for necessário, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes por dia. Isso precisa bater como um sino diário dentro do nosso coração. Porque esse é o único caminho que nos vai levar à verdadeira verdade, aquela verdade concreta que nos faz olhar para o caos e dizer assim, eu confio em Deus. A partir disso eu posso virar as costas para os meus amigos da escola e falar do amor de Jesus. Eu posso defender a minha fé, eu posso defender a minha fé dentro da minha família. Talvez a minha família não ame a Cristo e, pior, confronte a Cristo. No trabalho, em qualquer outra área da vida. Porque nós precisamos viver, irmãos, para a glória de Deus. Nós somos chamados a viver para a glória de Deus. Mas nós aprendemos uma segunda lição nesse texto. A igreja que caminha na direção do Espírito, ela enfrenta a oposição por causa do Evangelho com fidelidade. E nós vemos isso do verso 5 ao verso 9. O verso 5 vai nos dizer assim: mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens têm causado alvoroço por todo o mundo. Agora chegaram aqui, e Jasson os recebeu na sua casa. Todos eles estão agitando contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jasson e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Só beber uma água aqui, irmãos. Então nós vemos a partir desse momento que, diante da perseguição, Paulo permanece fiel na sua missão. Paulo continua pregando a palavra de Deus. Ele não estava aqui nesse momento. Paulo não estava aqui nesse momento. Mas nós sabemos que a postura de Paulo sempre foi a mesma. Ele não recua, ele não negocia a verdade, mas avança com discernimento e com dependência do Espírito Santo. Paulo, ele não buscava a morte. Nós vamos olhar em vários relatos bíblicos que Paulo, quando ele se coloca em alguma posição, se ele tivesse que morrer por amor pela mensagem de Cristo, ele morreria, como de fato ele morreu. Paulo foi decapitado. Mas entre morrer e continuar pregando, Paulo preferia continuar pregando. E foi o que aconteceu. Paulo não estava ali. Ele provavelmente estava fazendo alguma outra coisa, pregando a palavra. Mas o que acontece? Aquele povo que havia ouvido o Evangelho e tinha tido seus corações transformados,
acabaram de arrumar a primeira encrenca por causa do Evangelho. Eles tinham acabado de enfrentar o primeiro problema por conta do Evangelho. E o que eles fizeram? Eles saíram correndo, eles fugiram? Não. Eles foram levados à praça pública. E o texto vai dizer para a gente aqui que eles disseram que esses homens, no caso Paulo e Silas, os discípulos estavam causando alvoroço por onde eles passavam. E tinham chegado na cidade, e o que acontece é que eles não encontram Paulo e Silas, mas eles encontram os discípulos, os convertidos ali naquele momento. E os discípulos de Paulo ali, os convertidos, enfrentam a sua primeira perseguição, o seu primeiro confronto, logo desde o início. Eles enfrentam perseguição, prisão e acusação. Esse texto revela para nós, irmãos, que servir a Cristo e seguir a Cristo nem sempre vai trazer aplausos da multidão. Nem sempre nós vamos ser aplaudidos pela fé que temos, pelos princípios familiares e cristãos que defendemos. Mas sempre terá confronto com o sistema do mundo, com a escola, com os amigos do trabalho, com a nossa família. Porém, irmãos, o Evangelho, ele vale mais do que qualquer essas coisas. Se você perder tudo na sua vida, mas se você manter a sua vida temente a Deus, amando a Deus, pregando a palavra de Deus, vocês terão a melhor coisa das suas vidas. A oposição, irmãos, ao Evangelho é inevitável. Mas aqueles que andam cheios do Espírito Santo, eles são capacitados a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor gritar para a gente recuar. E você? Como você tem reagido às perseguições por conta da fé? Como você tem se colocado? Quando somos pressionados, quando a nossa fé é colocada à prova, quando nós somos colocados entre a cruz e a espada, entre amar a Deus, servir a Cristo e não arrumar rolo nos lugares onde nós estamos. O que nós fazemos? Nós ficamos quietos? Nós nos fazemos de bobo? Deixa para lá. Não vale a pena defender. A palavra de Deus, quando ela transforma a nossa vida de verdade, ela nos leva a confrontos e o Espírito Santo de Deus nos capacita a viver esses confrontos. E foi o que aconteceu aqui com eles. A Bíblia vai relatar aqui, no verso 8, que quando os oficiais souberam que esse alvoroço estava acontecendo, por medo dos imperadores romanos, de César e do Império Romano descobrir que estava acontecendo esse alvoroço e que os judeus estavam no meio daquilo, os oficiais da cidade rapidamente foram lá e colocaram uma fiança para eles saírem de lá, vazarem de lá, tipo assim, libera esse problema daqui, manda esse povo embora e fala para eles não voltar mais aqui. Foi isso que aconteceu. Mas o que nós temos feito? Nós temos ido até as últimas consequências para poder pregar a palavra de Deus. Nós temos ido até a última consequência para defender a nossa bandeira, a nossa fé, o nosso Cristo que morreu e ressuscitou. Se nós conhecemos, irmão, a quem servimos e a quem adoramos, Ele vai ter transformado o nosso coração. E se Ele transformou o nosso coração de verdade, nós vamos estar sempre aptos a defender. Às vezes nós vamos ter medo. Sim, medo faz parte da vida cristã. Paulo teve medo, provavelmente Silas teve medo, mas eles seguiram pregando a mensagem da palavra de Deus. E essa é a nossa missão, viver pela graça que recebemos na cruz. Só foi possível e só é possível por conta da cruz vazia, por conta do Jesus que morreu e ressuscitou por nós. Então, se nós não estamos vivendo dessa forma, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos render à palavra de Deus, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos capacite a viver para a sua glória, para que Ele manifeste o seu poder e a sua glória no nosso meio, na nossa vida, todos os dias da nossa vida. E quando fazemos isso, irmãos, outras vidas também são alcançadas, porque aí nós varamos a barreira, porque aí as pessoas que estão no nosso meio, elas veem que nós somos diferentes, e a partir disso vidas são transformadas. Mas o texto continua, e nós aprendemos a nossa terceira e última lição. A igreja que caminha na direção do Espírito, ela examina as Escrituras com diligência.
ela olha para a palavra de Deus com muito cuidado. Depois da perseguição em Tessalônica, ao cair da noite, os irmãos da igreja local enviaram Paulo e Silas para Bereia em segurança, e o texto nos diz assim: chegando ali, eles foram à sinagoga judaica, verso 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a eles, que tão logo fosse possível. Como de costume, Paulo de novo, prega. Quando começa o confronto por causa daquele evangelho fiel à palavra de Deus, eles tentam matar eles tentam perseguir eles. O que eles fazem? Fogem para outra cidade. Para quê? Para continuar a sua missão, pregando a palavra de Deus às pessoas. Mas algo chama atenção aqui em Bereia. O texto vai falar que a recepção da mensagem foi diferente dos tessalônicos. Versículo 11 vai nos informar que os judeus daquela cidade, eles foram mais nobres do que os tessalonicenses. Essa palavra mais nobres, de fato, ela significa poder aquisitivo, alguém de nascimento elevado, alguém rico. Mas no contexto usado aqui, se você olhar a palavra sozinho, é isso. Mas se você usar no contexto que ela foi colocada aqui, ela aponta para um tipo de nobreza diferente. Eles não eram ricos financeiramente, socialmente, mas eles eram ricos de espiritualidade. Eles eram ricos de moralidade. Os bereanos se revelou na maneira, a nobreza dos bereanos, ela se revelou na beleza com que eles acolheram a mensagem de Paulo. Eles acolheram a mensagem de Paulo com avidez. Eles tinham o desejo profundo e sincero de aprender, mas sem abdicar do discernimento. Eles não apenas ouviam a mensagem, eles não aceitavam aquilo que eles estavam ouvindo de imediato. O que eles faziam? Eles examinavam cuidadosamente as Escrituras, dia após dia, para ver se aquilo que ouvia estava realmente alinhado com a palavra de Deus. Irmãos, que crente esse povo era, hein? Que povo animado. Eles estavam ouvindo e eles pegavam a palavra. Peraí, será que isso que Paulo está falando é verdade? Então eu vou lá conferir para ver. Eles não aceitavam simplesmente aquilo que era imposto. Eles não ficavam só com aquilo que eles tinham ouvido. Essa atitude deles, irmãos, demonstra um coração disposto. Eles tinham um coração disposto a ouvir a palavra de Deus, mas também criterioso. Eles tinham critérios. Eles não ouviam qualquer coisa. Eles não rejeitaram a mensagem por preconceito. Eu sou judeu, mas eu não vou ouvir a palavra porque Paulo está confrontando aquilo que a gente está falando, não. Eles disseram, vamos ouvir, vamos analisar para ver se realmente é verdade ou não. Houve escuta ativa, busca sincera e análise honesta. Essa é a característica da atitude dos bereanos. E essa disposição que o texto apresenta como nobre. Nobre é você ter atenção para ouvir a palavra de Deus, buscar com sinceridade a palavra de Deus e fazer uma análise honesta da palavra de Deus. Isso significa a nobreza dos bereanos. Além disso, no relato nós vemos que o Espírito Santo que guiava Paulo na proclamação também atuava nos ouvintes. O Espírito Santo de Deus guiava Paulo e preparava o coração de quem ouvia a palavra de Deus, capacitando o discernimento para eles discernirem a verdade. Não com base na emoção ou nas tradições judaicas que eles tinham, mas com base no exame
genuíno das Escrituras. A palavra era o padrão, de novo. Paulo falava pela palavra, os bereanos ouviam e comparavam pela palavra de Deus. E o resultado desse processo cuidadoso e espiritual foi frutífero. De novo, a palavra pregada com fidelidade, ela produz frutos. O texto vai nos dizer que muitos creram em Bereia, incluindo os gregos influentes e mulheres de alta posição social. A fé que nasceu ali, irmãos, ela não foi superficial. Eles aqui não se simpatizaram com aquilo que Paulo estava falando e falaram assim, não, é legal, vamos vir mais umas 2 semanas ver. Não, eles tiveram conversão genuína. Eles ouviram a palavra de Deus, eles entenderam aquilo que estava sendo exposto, eles conferiram a palavra de Deus e isso produziu uma conversão firmada e sólida, construída a partir do encontro entre a exposição fiel da palavra de Deus e a disposição do coração daqueles irmãos para poder examinar e guardar aquilo que estava sendo exposto. A história dos bereanos se encerra com um episódio de que judeus problemáticos lá de Tessalônica, do começo da pregação, eles ficaram sabendo que Paulo estava pregando lá em Bereia, então eles desceram para Bereia para poder causar tumulto, para poder arrumar confusão. Mesmo assim, Paulo rapidamente é conduzido para Atenas. Lembra, a missão de Paulo não era morrer, era pregar o evangelho e, se necessário, morrer pelo evangelho. Então Paulo sai, Paulo vai para outro lugar para continuar o seu ministério pregando a palavra de Deus, enquanto Timóteo e Silas permanecem mais um tempo, ajudando o povo ali a se solidificarem na fé. Mas o trecho aqui, irmãos, esse trecho, ele revela para a gente que a obra do Espírito Santo, ela não se limita apenas no pregador, naquele que prega a palavra de Deus, naquele que anuncia as boas novas de salvação, mas também naqueles que ouvem a palavra de Deus. A preparação do coração, o estímulo pela busca da verdade, o Espírito Santo nos conduz a isso. Ele prepara o coração daquele que vai expor, ele prepara o coração daquele que vai ouvir, e assim os nossos corações são transformados pela palavra de Deus a partir da exposição bíblica fiel. E diante disso, irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer com sinceridade é: como temos ido a palavra de Deus? Como temos lido, entendido e buscado aquilo que é pregado? Nas escolas bíblicas eu sempre falo para vocês, estudem o texto que vai ser estudado na escola bíblica. Para quê? Para que vocês cheguem com a mente mais clara. No culto de domingo, vocês buscam entender depois o que está acontecendo. Durante a semana, vocês fazem leituras da Bíblia, vocês buscam a palavra de Deus como uma base para a vida de vocês. Ou a base da vida de vocês é o shopping, é o cinema, é a série, é a academia, é o futebol, é o trabalho. Qual que é a base da nossa vida? É a palavra de Deus, é a partir dela que nós criamos filhos, é a partir dela que nós cuidamos da nossa família, é a partir da palavra de Deus que nós fazemos os planos para o futuro. Essa semana nós ficamos sabendo que nós vamos ser pais de novo. A primeira coisa que eu fiz foi pedir para que Deus me ajudasse a corrigir os meus erros de pai, para que Deus me ajudasse a encontrar na palavra dEle esperança para poder criar os meus filhos, para criar essa criança nova que vai nascer, não na minha vontade, mas naquilo que está escrito, na palavra de Deus, para que eu consiga inculcar na cabeça do meu filho a palavra de Deus. E vocês têm inculcado a palavra de Deus na vida de seus filhos? Vocês têm ouvido, discernido, se alimentado da palavra de Deus? Porque vai acontecer momentos em que nós vamos ser confrontados. Como que nós vamos agir diante disso? Como que nós vamos viver diante disso? Será que os nossos frutos serão frutos que darão glórias a Deus? Ou será que os nossos frutos serão frutos que desonrarão a cruz vazia? Cristo morreu por nós, irmãos, e o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele nos alimenta dessa verdade.
que nós busquemos a palavra de Deus como os bereanos buscaram, que nós nos alimentemos da palavra de Deus como os bereanos se alimentaram, que nós tenhamos vontade, sede de se alimentar da palavra de Deus, porque só assim nós vamos conseguir vencer as dificuldades da nossa vida. Porque Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo, só conseguiram vencer tudo que venceram, porque eles tinham a palavra de Deus e a esperança na cruz vazia como base de sua vida. Se não for assim, meus irmãos, nós vamos fracassar todas as vezes. Nós temos nos aproximado de Deus com fome de verdade, como os bereanos tiveram, ou nós temos deixado que os ritmos da nossa vida engula tudo aquilo que é necessário. Eu vou ler a Bíblia de manhã? Não. Na hora do almoço eu leio? Não. De tarde eu leio? Não. Eu vou fazer, lá em casa é uma luta para tentar fazer devocional com os filhos. Eu tento, paro, mas eu não vou desistir, eu não vou parar, porque a Bíblia nos chama a viver dessa forma. Verdade, irmãos, é uma só. É que muitas das vezes nós temos vivido apressados, distraídos, superficiais e não buscamos profundidade. Porque a profundidade na palavra de Deus exige de nós compromisso. Compromisso em pregar a palavra. Compromisso em fazer parte da comunidade de Cristo. Ela nos fugiu a palavra. Ela nos chama a termos compromisso com os nossos irmãos, a nos preocupar se os nossos irmãos estão bem, a orar pela vida dos nossos irmãos, a saber se as pessoas estão vivendo uma vida para a glória de Deus, porque nós caminhamos juntos, uns aos outros. Isso leva tempo, isso leva disposição, isso leva dedicação, só que por conta da nossa vida, não, eu não vou mergulhar, porque para mim mergulhar, eu vou precisar saber o que o Caio está vivendo. Só que se eu souber o que o Caio está vivendo, eu vou ter que passar tempo com ele, eu vou ter que orar com ele, eu vou ter que ler a Bíblia com ele, eu vou ter que interceder por ele todo dia. Só que se eu fizer isso também com o Diego, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Não, então eu chego, vou no culto domingo, sento. Não, não foi isso que aconteceu aqui. Os bereanos, além deles aprenderem sobre a palavra de Deus, eles serviram a vida de Paulo. Eles tiraram Paulo de lá, eles tiveram o discernimento de que a mensagem do Evangelho era a principal coisa que deveria ser defendida. E Paulo era o anunciador do Evangelho naquele momento. Então eles pegam, tiram Paulo de lá, para que Paulo continue pregando a palavra de Deus. A fé genuína, irmãos, ela nasce de um coração que entende a verdade. Ela nasce de um coração que não apenas acha bonito dizer que eu sou cristão. Não, ela exige um compromisso. Nós precisamos nos mergulhar por completo. Lembra da piscina no início? Deus não nos aceita pela metade. Deus não nos aceita só na nossa mão, não. Deus quer a nossa mente, Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa família, Deus quer os nossos filhos. Deus quer aquele pecado que você não consegue tirar dentro de você, para que Ele habite por completo dentro de nossas vidas, e para que a nossa atitude seja sincera. E se necessário for trabalhar menos, ok. Se necessário for gastar mais tempo vindo aqui buscar a Deus, ok. Se necessário for gastar mais tempo com os nossos filhos, ok. Se necessário for olhar para o espelho todo dia e dizer, Deus, me dê forças para olhar para dentro de mim e discernir os meus pecados e chorar aos pés de Cristo todo dia, assim faremos, porque só assim, irmãos, nós conseguiremos caminhar como servos de Cristo. Só assim nós vamos conseguir viver uma comunidade saudável. Porque, irmãos, corações saudáveis geram famílias saudáveis. Famílias saudáveis geram uma comunidade cristã saudável. E uma família saudável, uma comunidade saudável, gera um reino de Deus saudável. Deus é o Senhor de tudo. E Ele está aqui hoje para nos capacitar a vivermos dessa forma. Ele está lá na tua casa quando a tua Bíblia está lá encostada. Ele está lá na tua casa quando tem na escola bíblica aqui de sábado e você está lá. E Ele está aqui. Ele está dentro do teu coração. Como que nós vamos viver diante disso? Nós vamos viver tampando os nossos olhos como se nós fôssemos um cavalo assim, só para nós olhar para frente, para que a gente não tenha compromisso com o Evangelho, com o reino de Deus? Como que nós vamos viver diante disso? Crer em Deus, irmãos, não é se emocionar. Crer em Deus não é viver uma vida balançando, gritando e fazer qualquer tipo de coisa.
Crer em Deus é responder com entrega. Entrega, renúncia. Se você é um cristão, a primeira coisa que você vai precisar fazer é renunciar à tua vida. Essa é a primeira coisa que você vai precisar fazer. A fé dos bereanos, ela não foi cega. Ela foi examinada, fundamentada e viva. E por isso, ela gerou frutos. E se nós vivermos dessa forma, nós colheremos frutos dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, dentro do nosso trabalho e dentro da nossa comunidade de fé. Será que a nossa fé tem essa raiz? Será que a nossa fé está firmada e embasada em um solo profundo? Ou será que nós estamos sendo jogados como aquela semente que caiu em meio aos espinhos? Será que nós estamos fazendo do nosso coração uma pedra gigante? A gente vem, ouve a palavra de Deus no domingo e volta embora para casa como se nada tivesse acontecido. Será que nós temos conferido o que nós ouvimos na palavra de Deus? Não só aqui no domingo, mas aquilo que a gente escuta na rua. Será que nós temos colocado à prova? Existem muitas coisas, às vezes, esses dias a minha cliente chegou para mim e falou, não, todas as religiões levam a Deus. Eu falei, negativo, religião não leva ninguém a Deus. Cristo nos leva a Deus, somente Cristo, o único e sumo sacerdote que nos conectou diante de Deus, o resto vai tudo para o inferno. Se nós não crermos em Jesus e vivermos para a glória dEle, todos nós iremos para o inferno. Será que você tem condição de confrontar uma coisa tão simples assim? Será que nós temos condição de fazer isso? Será que nós temos buscado a palavra de Deus ou aceitado tudo aquilo que a vida nos impõe? E quando a nossa fé, irmãos, ela é desafiada, seja no trabalho, na escola, na família, como que nós temos reagido? Nós temos permanecido firmes, nós temos sido silenciados, nós temos sido confrontados. Que o Espírito Santo nos chama, irmãos, a não apenas ouvir essa verdade. Ela é tão linda, ela é tão cheia de graça, mas essa verdade precisa fazer sentido dentro do nosso coração. A igreja que caminha na direção do Espírito, irmãos, ela proclama Cristo com clareza. Ela enfrenta a oposição com fidelidade. E ela examina as Escrituras com responsabilidade, com diligência. E a pergunta final que fica para a gente finalizar é se você está disposto a seguir essa direção do Espírito. Porque nós estamos juntos aqui vivendo como uma comunidade de fé. Será que nós estamos dispostos, mesmo que isso custe o conforto, o tempo nosso, o nosso dinheiro, ou até mesmo a aceitação das outras pessoas? Que Deus nos leve a essa decisão hoje, irmãos, que nós saímos daqui confrontados por essa mensagem, que Ele nos leve a proclamar com ousadia, perseverar com coragem, tendo a Bíblia como base da nossa vida, estudar a palavra com paixão, amar a palavra de Deus com paixão, com vontade, com desejo, porque quando nós buscamos a palavra de Deus com desejo, nós nos alicerçamos, as nossas raízes vão afundando. Sabe aquelas árvores que você vê, que elas estão lá do lado de lá e a raiz dela está saindo aqui do outro lado? É assim que nós precisamos ser. Nós precisamos transbordar as verdades do Evangelho, que é concreta na nossa vida e na vida das outras pessoas. E quando isso acontecer, quando nós formos moldados pela graça, fortalecidos no poder e quando nós estivermos aprofundados no conhecimento de Deus, os nossos corações se tornarão maduros. Aí uma nova vida começa. Que vida é essa? Nós teremos casamentos mais fortes. Nós teremos filhos criados com propósito eterno e não com propósitos terrenos. Nós teremos famílias enraizadas no reino de Deus. E uma igreja cheia do Espírito não vive para si mesma. Então nós juntos caminharemos vivendo para a glória de Deus. E esse é o nosso chamado. Essa é a nossa identidade. Seguirmos Jesus como nosso Senhor soberano, e que não apenas nos ensinou, Ele nos ensina diariamente, Ele nos amou, Ele continua nos amando até a eternidade. Ele se entregou por nós, irmãos. Se isso não bastar para que a gente viva uma vida para a glória de Deus, eu não sei o que vai bastar. Nada nessa vida vai fazer sentido se você não olhar para a cruz e não for encorajado a renunciar a tudo e seguir Ele. É a única coisa que Ele nos pede. Abandone tudo. Creu, abandone tudo e me siga. E agora, depois que Cristo trocou o nosso fardo por um fardo leve, nós vivemos para fazer o mesmo. Cristo veio fazer a vontade do Pai,
morreu na cruz no nosso lugar, e nós fazemos o quê? O mesmo. Nós morremos para nós mesmos, para viver a vida da glória de Deus. Que o Espírito Santo nos mova hoje, amanhã e depois de amanhã. E que aquilo que ouvimos hoje, irmãos, não fique em palavras, mas que isso penetre dentro do nosso coração. E que algo verdadeiro aconteça dentro de nós. Algo de verdade precisa acontecer dentro de nós. É só o poder do Espírito Santo que pode fazer isso. E que saiamos daqui diferentes. Amém? Vamos orar.